viver a França fedorenta do século XVIII. Você já ouviu aquela frase, os franceses são conhecidos por sua elegância e seu perfume? Pois é, isso tem um motivo bem curioso. Eles não eram conhecidos por tomar banho. Hoje vamos dar um mergulho, sem exagerar na profundidade, claro, na higiene, ou melhor dizendo, na falta dela durante a Revolução Francesa. Prepare-se para segurar o nariz e viajar para uma época onde até o luxo tinha um cheiro questionável. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre a higiene dos franceses no século XVIII. Será que você sobreviveria numa Paris cheia de piolhos, pinicos voadores e perfume de gordura de urso? Bora lá! Quando se fala em banho, hoje pensamos em algo relaxante, cotidiano e até terapêutico. Mas para os franceses do século XVIII, o banho era considerado um ato de rebeldia, ou melhor, um risco para a saúde. Parece loucura, não? Pois bem, nesse período a água não era vista como sua amiga. Ela era uma inimiga traiçoeira, uma verdadeira sabotadora da boa saúde. Afinal, acreditava-se que mergulhar o corpo em água, especialmente quente, podia abrir os poros e deixar as doenças entrarem. Ou seja, o que hoje é limpeza, para eles era a porta aberta para a peste. A resistência ao banho vinha de uma mistura de crenças médicas, culturais e religiosas que se acumularam ao longo dos séculos. Durante a Idade Média, os banhos públicos eram populares, não tão diferente dos spas modernos. Mas com o tempo, eles começaram a ser vistos como maus olhos. A Igreja Católica não ajudou muito ao associar os banhos à luxúria. Afinal, banhos mistos, pessoas nuas compartilhando o mesmo espaço? Coisa do demônio. Agora, junte essa moralidade religiosa com a pseudociência médica da época e voilá! O banho, antes uma prática comum, passou a ser visto como algo perigoso. A medicina da época acreditava que os poros da pele eram portões, que se abriam com água quente e deixavam os miasmas, vapores mal cheirosos que acreditavam causar doenças, invadirem o nosso corpo. Agora não me entenda mal, nem todos da França do século XVIII eram avessos à água. Havia exceções, especialmente entre a nobreza. Mas aqui vem a pegadinha. Esses banhos não eram tomados por higiene, eram feitos por razões médicas ou estéticas. Por exemplo, Luís XIV, o Rei Sol, até gostava de se banhar ocasionalmente, mas só porque os médicos diziam que isso podia ajudar com dores no corpo ou condições específicas da pele. Esses banhos eram preparados com ervas aromáticas, óleos e até leite. Sim, leite, para embelezar a pele, algo como uma versão ancestral dos banhos de spa moderno. Existe uma lenda que diz que ele só tomou 5 banhos completos, com corpo completo na água, como conhecemos, na vida inteira. Mas não há fontes concretas disso. Vamos falar disso já já. Mas mesmo assim, esses banhos eram a exceção, não a regra. Na maior parte do tempo, até os ricos confiavam mais nos perfumes do que na água para manter as aparências. Mas o que realmente levava as pessoas a evitar banhos completos? Além das crenças religiosas e médicas, havia um componente psicológico. Para muitos, a água era vista como imprevisível e potencialmente perigosa. Afinal, nas cidades do século XVIII, não havia sistema de saneamento eficiente. As águas paradas eram focos de doenças e até as fontes mais limpas podiam ser contaminadas. Havia histórias de pessoas que morreram após o banho, casos que só reforçavam a ideia de como a água era perigosa. Claro, hoje sabemos que essas mortes provavelmente foram causadas por infecções ou doenças já presentes. Mas na época, a água levava a culpa. Um exemplo interessante é o caso de uma duquesa francesa que tomou um banho quente para aliviar dores nas articulações e morreu dias depois. Os rumores foi o banho. As pessoas ignoraram completamente o fato de que ela já tinha uma saúde bem frágil. Agora me diga, se você ouvisse essas histórias, teria coragem de tomar banho? Ou preferia seguir a multidão e evitar a água a qualquer custo? Enfim, enquanto o banho completo era visto como um luxo perigoso ou desnecessário,
Havia outras formas de lidar com a limpeza. A mais comum? Usar paninhos úmidos para dar uma geral nas áreas mais expostas do corpo: rosto, mãos, pescoço e, com sorte, as axilas. Isso era chamado de toalete e era menos sobre limpeza real e mais sobre manter as aparências. Afinal, quem queria parecer um selvagem sujo? E sabe o mais irônico? Esse ritual não se fazia em privacidade. Na nobreza, a toalete era um evento social. Nobres e aristocratas realizavam esse pequeno banho seco na frente de servos, familiares e às vezes convidados. Era um show, uma oportunidade de ostentar riqueza com lenços de seda perfumados, roupas elegantes e, claro, aquela atitude superior de nem preciso de banho, eu já sou perfeito assim. Você conseguiria? Eu não. Uma das ideias mais populares da época era que as roupas absorviam a sujeira e o suor do corpo. Então, para se manter limpo, bastava trocar de camisa regularmente. Esse conceito fez que a mudança de roupa se tornasse um indicador de status. Quanto mais camisas limpas você usava, mais rico você parecia e mais higiênico também. As camisas eram vistas como a barreira entre o corpo e o mundo. Elas absorviam o suor e a sujeira e, ao serem trocadas, davam a ilusão de que a pessoa estava limpa. Esse costume era tão importante que os nobres gastavam fortunas em roupas de linho branco. Maria Antonieta, por exemplo, era conhecida por suas extravagâncias na moda e troca constantes de camisas e vestidos. Quem tinha tempo e dinheiro para isso? Só nobreza e realeza. Enquanto o povo comum talvez tivesse uma ou duas camisas no armário, os ricos podiam trocar várias vezes ao dia. Era praticamente um desfile de moda diário, com a vantagem de que ninguém questionava se você estava limpo por baixo. O importante é que o corpo estava impecável visivelmente. E os pobres? Se a nobreza tinha paninhos perfumados e camisas limpas, o povo comum tinha que improvisar como sempre. A maior parte da população francesa simplesmente não tinha acesso à água limpa ou roupas extras. Então o banho era algo raríssimo, reservado para ocasiões especiais. Leia-se, quase nunca. Em vez disso, eles lidavam com a sujeira do jeito que podiam, ou seja, não lidavam. Era uma vida de convivência com odores naturais e todo mundo estava no mesmo barco. A rotina com os paninhos úmidos, aquele banho tcheco, como os antigos dizem, pode parecer estranha para nós hoje, mas era a solução prática e amplamente aceita na época. O processo de limpeza era meticuloso, pelo menos para os ricos. Primeiro, aqueciam uma bacia com água. Sim, a água quente tinha seus usos, contanto que você não mergulhasse nela. Depois, adicionavam óleos essenciais ou ervas aromáticas, criando uma mistura que ajudava a mascarar os odores naturais enquanto realizavam o ritual. E o mais curioso, essa higiene por partes era quase um evento cerimonial para os nobres. Maria Antonieta, por exemplo, tinha um verdadeiro espetáculo matinal. Sua toalete envolvia várias camadas de cuidados. Começava com a limpeza no rosto, depois nas mãos e o pescoço, sempre com panos de linho perfumados. Seus servos, vestidos de forma impecáveis, participavam do ritual como se estivessem em um ensaio de teatro. Para a nobreza, a toalete não era uma questão de limpeza ou falta dela, era uma performance de poder e riqueza. Quanto mais elaborado o ritual, mais alto você subia na hierarquia social. Não tomo banho, mas veja como meus panos de linho são perfumados. Enquanto os paninhos ajudavam na limpeza estratégica, a verdadeira estrela da higiene do século XVIII era o perfume. Não é à toa que a França se tornou o berço da perfumaria. Quando você vive em um mundo onde o banho é quase inexistente, mascarar o cheiro natural do corpo não é apenas um capricho, é uma necessidade. Os perfumes da época não eram como os que conhecemos hoje. Eles eram muito mais intensos, densos e às vezes feitos com ingredientes que podem ser considerados excêntricos. Além das flores e ervas, era comum o uso de substâncias como almíscar, extraído de glândulas de animais como cervos, âmbar gris, substância formada no intestino de baleias, óleo de minhoca, que francamente prefiro não imaginar como era extraído, e cinzas de salamandra, para quem queria um toque único de magia.
O resultado era uma mistura poderosa que, embora mascarasse os odores corporais, provavelmente deixava todos com o nariz levemente irritado. Os perfumes não eram aplicados apenas no corpo. Eles eram borrifados em perucas, roupas, lenços e sapatos. Para os ricos, o perfume era um símbolo de status, e quanto mais forte e complexo o aroma, melhor. A nobreza chegava a encomendar fragrâncias personalizadas, criadas especialmente para combinar com suas personalidades, ou quem sabe esconder um fudum mais forte. O perfume não era exclusividade dos ricos. Até os mais pobres tentavam, de alguma forma, disfarçar o cheiro com ervas locais ou misturas caseiras. Claro que a qualidade era questionável, mas o esforço era válido. E, por mais maravilhosos que fossem, os perfumes da época tinham seus problemas. Primeiro, muitos ingredientes eram tóxicos. Compostos como chumbo e mercúrio eram usados em cosméticos e perfumes, o que frequentemente resultava em problemas de saúde. Além disso, o uso excessivo de fragrâncias às vezes criava um ambiente quase sufocante, especialmente em lugares fechados como o Palácio de Versalhes. Além disso, os perfumes também eram considerados medicinais. Acreditava-se que cheiros agradáveis podiam afastar os miasmas, aqueles vapores malignos que, segundo a teoria médica da época, causavam doenças. Assim, aplicar perfume era quase como tomar um remédio preventivo. Por exemplo, durante surtos de peste, as pessoas carregavam lenços perfumados para cheirar enquanto andavam pelas ruas. Isso não só ajudava a mascarar o cheiro das ruas sujas, dava uma sensação de proteção. Claro que a gente sabe que hoje não fazia diferença nenhuma, mas na época era uma medida de segurança bastante popular. Enfim, agora vamos falar um pouco sobre o Rei Sol, Luís XIV. Ele era um dos monarcas mais extravagantes da história e da época. Agora, se tem uma coisa que faz jus à sua fama, é o fato dele ser cercado por mitos. Um dos mais conhecidos, que ele odiava tomar banho e só teria feito isso 3 ou 5 vezes na vida inteira. Veja bem, é exagero, mesmo para os padrões do século XVIII. Rei Sol, na verdade, até gostava de tomar banhos, quando eles eram necessários. Vamos colocar em perspectiva. Luís XIV governou por 72 anos, e durante esse tempo ele conseguiu estabelecer um dos reinados mais luxuosos e marcantes de todos os tempos. Mas como ele mantinha a higiene? Ele não tomava banho regularmente, claro, como quase ninguém na época. Mas dizer que 3 ou 5 banhos é exagero histórico. Na verdade, ele fazia o uso ocasional de banhos medicinais, que eram preparados cuidadosamente em grandes banheiras de madeira e incluíam ervas essenciais, óleos e às vezes leite. Esses banhos tinham uma finalidade terapêutica mais do que higiênica. Eram indicados para os médicos, como eu já comentei, para aliviar as dores do corpo ou ajudar com doenças de pele. Então, enquanto ele não era exatamente um adepto da ducha diária, também não vamos dizer que ele tinha completo avesso à água. Então, enquanto os banhos completos eram raros, a rotina de higiene matinal do rei era um espetáculo. A toalete dele era praticamente um evento político. Servos, nobres e até visitantes assistiam o rei enquanto ele se limpava. Não se preocupe, ele não estava pelado. A limpeza era feita com os paninhos úmidos e perfumados, cuidadosamente passados em seu rosto, mãos e pés. Esse momento era tão importante que havia uma lista de privilégios para quem podia participar. Eles tinham o direito de oferecer toalhas, preparar perfumes ou estar presentes. Já era demais. Imagina só, ser convidado para assistir a toalete do rei é tipo como ser convidado para o baile da Sephora. Pergunta, você participaria disso com entusiasmo? Ou fugiria no primeiro sinal de lenço molhado? Mas lembrando que Luís XIV e seus contemporâneos evitavam banhos completos, primeiro por medo dos miasmas, como eu já comentei, mas também a questão da água contaminada. As cidades francesas, incluindo Paris, não tinham um sistema de saneamento modernos. A água era muitas vezes retirada de rios ou poços que podiam estar cheios de resíduos humanos e animais. Luís XIV, como os outros monarcas, tinha acesso a fontes de águas mais limpas no Palácio de Versalhes. Mas mesmo assim, não era completo, né? A desconfiança prevalecia. Os médicos acreditavam que o contato prolongado com a água
abria as portas para doenças. Então, para um rei, cuja saúde era essencial para a estabilidade do reino, evitar banhos parecia a decisão mais lógica. Então, aquela história que ele só tomou 3 banhos... Então, é mentira. Esse boato surgiu no século XIX, muito tempo depois da morte do rei, como uma forma de criticar a higiene dos séculos anteriores. É claro que ele não tomava banhos regulares, mas o número 3 é uma invenção exagerada. Além disso, Luís XIV era obcecado por perfumes e moda, o que contradiz a ideia de que ele era completamente indiferente à higiene. O rei usava fragrâncias completas criadas especialmente para ele pelos melhores perfumistas da França. Ele também trocava de roupa várias vezes ao dia, o que para os padrões da época era quase como tomar banho. Se algo que Luís XIV amava mais do que Versalhes era o perfume. O rei, então, tinha uma coleção imensa de fragrâncias, feitas com ingredientes como lavanda, flor de laranjeira e âmbar. Ele aplicava quase todos os perfumes, roupas, perucas, lenços e sapatos. O perfume era tão importante que o Luís XIV encomendava novas criações regularmente. Dizem que o cheiro dele era inconfundível, uma mistura de flores e especiarias. E considerando a ausência de banhos regulares, isso provavelmente é necessário e se misturava com um fudum. Por fim, precisamos falar de Versalhes, o centro da vida de Luís XIV. Era um sinônimo de luxo, grandiosidade e excessos. Jardins impecáveis, espelhos brilhantes e 700 quartos. Era o centro da nobreza francesa do século XVIII. Mas não se deixe enganar pelas aparências. Por trás de todo aquele esplendor havia algo muito menos glamouroso: a falta de banheiros. E quando eu digo falta, estou falando sério. Apenas 9 banheiros para milhares de pessoas que circulavam diariamente pelo palácio. Vamos explorar como isso era possível ou não. Para começar, vale lembrar que Versalhes não foi construído com conforto em mente. O palácio começou com um pequeno pavilhão de caça em 1623 e foi ampliado para se tornar o grande complexo que conhecemos hoje. Mas enquanto Luís XIV e seus arquitetos pensavam em criar uma residência que simbolizasse o poder absoluto da monarquia, eles negligenciaram algo fundamental: saneamento. Os banheiros eram uma raridade na corte do Rei Sol em Versalhes. E por banheiros, entenda, espaços pequenos e improvisados, sem encanamento ou descarga. Basicamente eram salas com penicos ou cadeiras com buracos, as famosas cadeiras do alívio. Esses banheiros ficavam reservados para o uso do rei e da rainha e alguns membros da nobreza mais próxima. E o resto das pessoas, eles tinham que improvisar. Sem banheiros suficientes, as pessoas usavam qualquer lugar disponível para fazer suas necessidades. Os corredores, os cantos dos jardins e até os recintos das escadarias eram frequentemente usados como banheiros alternativos. Não era incomum que servos ou visitantes menos privilegiados simplesmente agachassem onde estivessem e deixassem seus presentes para serem recolhidos mais tarde ou nunca. E o cheiro? Dizem que o aroma de Versalhes era inesquecível, não no bom sentido. Embora perfumes fossem usados em abundância para mascarar os odores, não havia fragrância capaz de competir com o volume de cocô e dejetos acumulados no palácio. Agora, quem lidava com toda essa sujeira? Os servos, claro. Uma equipe dedicada era responsável por recolher os pinicos e limpar as áreas problemáticas do palácio. Esses trabalhadores, muitas vezes invisíveis para a nobreza, faziam o possível para tentar manter Versalhes minimamente apresentável. Mas, com tantas pessoas no palácio, o trabalho era interminável. Os servos usavam baldes e carrinhos para transportar os dejetos para fora do palácio, onde eram despejados em fossas ou nos rios próximos. Era um trabalho ingrato, mas essencial. Mesmo com toda a sujeira, o rei Luís XIV mantinha regras rígidas de etiqueta em Versalhes. Durante a audiência real, por exemplo, era considerado um privilégio assistir o rei a realizar a sua toilette. Os cortesãos competiam pelo direito de oferecer toalhas ou entregar um pinico ao rei, porque significava proximidade e favor real. E o bidê, o famoso cavalinho da limpeza francês. Hoje ele é sinônimo de refinamento em banheiros europeus,
paz no século XVIII era um símbolo de absoluto status e inovação tecnológica. A origem do bidê é tão curiosa quanto a sua função. Ele apareceu pela primeira vez na França no início do século XVIII, por volta de 1710. O seu nome em francês significa cavalinho. Vem do jeito de usá-lo, sentado como se estivesse montado. E o propósito? Bom, o bidê foi projetado para limpar as partes inferiores de maneira eficiente. Algo extremamente útil em uma época que o papel higiênico ainda não existia. Ele seria inventado no século XIX. Feito inicialmente de madeira e cerâmica, o bidê era uma pequena bacia portátil que ficava nos quartos de dormir. Ele não tinha encanamento, afinal o conceito de água corrente dentro de casa ainda era raro. A água era aquecida e despejada na bacia, enquanto o usuário fazia sua limpeza manual. Agora, como você sabe que eu adoro falar de privadas, falei sobre as dos Tudors, vamos falar da privada, na verdade do bidê da Maria Antonieta. Ele era feito de porcelana e decorado com pinturas elaboradas, que parecia mais uma peça de arte do que um utensílio higiênico. E você, se fosse um camponês do século XVIII, preferia improvisar com uma folha ou venderia tudo para comprar um bidê chique? Decisões difíceis, não é mesmo? Embora o bidê tenha sido inventado na França, ele não se espalhou rapidamente por outros países. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, ele foi visto com desconfiança. Muitos acreditavam que seu uso estava ligado à prostituição, já que os bordéis franceses frequentemente dispunham de bidês para as trabalhadoras. Mas na França, ele permaneceu popular especialmente entre as elites. Com o passar do tempo e o avanço dos encanamentos do século XIX, o bidê evoluiu para o que conhecemos hoje, uma peça fixa nos banheiros, com água corrente, em alguns casos até aquecida. Ah, e como falamos de Versalhes, como era Paris na Cidade das Luzes na época do Rei Sol. Imagine ruas estreitas, mal cheirosas e cheias de gente, onde lixo, dejetos humanos e restos de animais conviviam de boa com moradores e comerciantes. Não tô zoando. No século XVIII, Paris era uma das maiores cidades da Europa, com uma população estimada em 600 mil pessoas. No entanto, não havia um sistema adequado de esgoto ou coleta de lixo. A maior parte dos dejetos humanos era despejada diretamente nas ruas ou fossas improvisadas, que frequentemente transbordavam. Os pinicos eram os reis do banheiro na época, e o seu conteúdo era descartado sem cerimônia pela janela. Não era incomum ouvir gritos de "Guardeu! Cuidado com a água!" antes que alguém jogasse o pinico cheio na rua. E se você tivesse distraído, má sorte. Agora pensa bem. Você conseguiria andar pelas ruas de Paris sabendo que a qualquer momento podia ser atingido pelo banho de um pinico? Ou usaria um guarda-chuva para se proteger mesmo em dias ensolarados? As ruas de Paris então eram um campo minado. Cheio de dejetos humanos, eles estavam cheios de restos de comida, sangue, vísceras de animais descartados pelos açougues e mercados locais. Não havia coleta regular de lixo, então o que não era comido ficava para os ratos e cães e depois apodrecia lá mesmo, gerando odores insuportáveis e atraindo insetos. E por falar em ratos, eles eram uma visão comum e perigosa. Paris tinha um problema sério com a peste bubônica, que era transmitida por pulgas de ratos infectados. A falta de limpeza nas ruas era um convite aberto para esses animais prosperarem. Sem esgoto adequado, então, os parisienses dependiam de rios como o Sena para descartar uma parte do lixo da cidade. Mas, claro, tinha consequência. O Sena, que era uma das principais fontes de água para a população, rapidamente se tornou um poço de sujeira. A água retirada do rio para beber, cozinhar ou lavar roupas era frequentemente contaminada, resultando em surtos regulares de doenças como cólera e disenteria. Os coletores de lixo da época, conhecidos como vidageus, eram responsáveis por esvaziar as fossas e transportar o conteúdo para fora da cidade. No entanto, o trabalho era mal feito e os resíduos muitas vezes acabavam descartados de maneira inadequada, contribuindo ainda mais para o problema. Além deles, haviam trabalhadores dedicados à limpeza das ruas. Os chiffoniers, ou catadores de trapos, eram figuras comuns em Paris.
Eles vagavam pelas ruas coletando materiais recicláveis como pedaços de tecido, vidro e metal. Embora não fossem responsáveis pela limpeza em si, sua presença ajudava a reduzir minimamente o volume de lixo nas ruas. Esses trabalhadores viviam à margem da sociedade e eram frequentemente desprezados pela elite, mas desempenhavam um papel essencial na manutenção da cidade. Sem eles, Paris ainda seria mais caótica e insalubre. Um detalhe é que foi apenas no século XIX, durante o governo de Napoleão III e sob a liderança do engenheiro George Eugène Haussmann, que Paris começou a resolver seus problemas de saneamento. Haussmann supervisionou a construção de um sistema moderno de esgoto e reestruturação das cidades, criando os amplos boulevards pelo qual Paris é famosa hoje. Antes dessas reformas, porém, os habitantes de Paris viviam em condições quase medievais. A falta de planejamento urbano e infraestrutura transformava a cidade em um lugar onde a sobrevivência exigia um estômago forte e um lenço perfumado para o nariz. As condições de Paris no século XVIII, então, eram de certa forma um reflexo das condições gerais da Europa na época. A Revolução Industrial ainda não havia chegado para transformar cidades, e a compreensão sobre a importância da higiene pública era praticamente inexistente. Paris, como uma das maiores cidades do continente, exemplifica os desafios e contradições de um mundo em transição. Apesar da sujeira, Paris continuava a atrair pessoas de toda a Europa por seu glamour, cultura e promessas de oportunidade. Mas para aqueles que viviam ali, o dia a dia era uma luta constante contra as sujeiras, doenças e os perigos das ruas. Então é isso, meus amados. Depois de mergulhar de forma figurativa, claro, na higiene dos franceses do século XVIII, dá para dizer que a gente tem sorte de viver no presente, né? Banhos, encanamento, desodorante. Parece um luxo absurdo comparado a uma época em que o perfume era feito de fígado de lobo. E olha, depois de ouvir sobre penicos voadores e tratamentos com mercúrio, até aquele trabalho chato de escritório parece um paraíso, né? E se você gostou dessa viagem curiosa e mal cheirosa, não esquece de dar o like e comentar aqui embaixo se você toparia viver na França fedorenta ou se preferia passar um mês sem internet, mas com um banho decente. E se inscreve no canal. A gente tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo, até amanhã e por favor, tomem banho.